Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre investimentos em imóveis. E eu vou falar aqui de uma das melhores alternativas que existe para investir nesse segmento, que pode trazer um retorno muito bom para quem sabe escolher bem ativos imobiliários e inclusive a modalidade que eu vou falar aqui, os fundos imobiliários, além de ser uma das melhores maneiras de qualquer pessoa investir em imóveis, sem dúvida alguma, se você tem menos de $500 mil de capital para investir, ela tende a ser sim a melhor alternativa para você investir em imóveis. Se você quer saber como escolher bons fundos imobiliários, vem comigo depois da vinheta aí que eu vou te mostrar. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu faço para selecionar bons fundos imobiliários. E isso pode servir de guia também para você fazer uma boa seleção de fundos imobiliários sem precisar ficar estudando tão a fundo esses fundos imobiliários. Antes de tudo, é claro, para esse conteúdo que é grátis e você recebe sempre aqui no YouTube, existe uma forma de você pagar isso e a notícia boa é que não custa absolutamente nada e é uma ação que leva menos de um segundo. É só deixar o seu like aqui nesse vídeo que ele vai ajudar a gente demais, eu já considero um baita pagamento e vou ficar muito satisfeito e feliz se você fizer isso. Então não esquece de ajudar aí, deixando o seu like para que a gente consiga crescer e se motivar sempre a fazer conteúdo de qualidade para te entregar de graça. Bom, para começo de conversa eu quero lembrar que isso aqui não é uma recomendação de como você deve fazer para escolher seus fundos imobiliários, é só um exemplo de como eu faço para escolher os meus fundos imobiliários e eu estou excluindo aqui também a pesquisa que eu faço depois de olhar todos esses indicadores, que é para saber onde geograficamente estão localizados os ativos desses fundos imobiliários, se eu vejo um bom potencial neles e tudo mais. Eu estou mostrando aqui a pré-seleção que eu faço para chegar numa lista bem mais restrita de fundos imobiliários, que é de onde eu vou escolher os meus. Então isso aqui é mais como uma peneira para selecionar bons fundos imobiliários. E qual é o meu primeiro critério? Bom, eu já excluo da minha análise fundos de dois segmentos, que são hotéis e hospitais, porque eu enxergo nesses dois tipos de fundos imobiliários um risco um pouco maior e que eu não estou disposto a assumir. O segundo filtro que eu uso para escolher um fundo imobiliário é não pagar muito caro, porque não basta ele ser muito bom, ele precisa ser bom e custar pelo menos um preço justo ou próximo do que eu considero justo. E existe um indicador aqui que é o P sobre VPA, que nada mais é do que o preço sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário. E exemplificando aqui para você. Suponhamos, e aqui é só uma figura, não existe fundo imobiliário de um apartamento só, mas é só para você entender. Suponhamos que o fundo imobiliário seja dono só de um apartamento. E esse apartamento está avaliado em R$100 mil. Se a negociação desse fundo for na distribuição das cotas ali, equivalente a R$150 mil, significa que o P sobre VPA vai estar em 1,5, ou seja, está muito acima do que realmente vale aquele ativo. Para mim não vai fazer sentido pagar o equivalente proporcional a R$150 mil se eu sei que aquele apartamento vale R$100 mil. Então eu já coloco um teto aqui de P sobre VPA de no máximo 1,30. Eu jamais compro um fundo imobiliário que esteja custando mais do que isso, independente da qualidade dele. Outro critério que eu uso é o dividend yield, ou seja, quanto de rendimentos ele paga versus o valor da cota dele. E como eu tenho a taxa Selic para me basear e alguns investimentos de renda fixa que, embora não tenham a mesma característica de pagar rendimentos mensais, eu posso usar como uma referência de maior segurança, porque fundo imobiliário tem um pouco mais de risco, ele é um ativo de renda variável. Então, em tese, para eu estar exposto ao risco do fundo imobiliário, faz sentido eu ter que receber um prêmio razoavelmente melhor do que o da Selic, que vai me dar mais segurança. Então, se a Selic hoje está, por exemplo, em 3%, não faz sentido eu ter cotas de um fundo imobiliário que está pagando um dividend yield de 13,5%. É uma diferença muito pequena entre um e outro. Aí eu vou preferir não correr o risco do fundo imobiliário e ficar com a segurança da renda fixa mesmo. E é por isso que no meu filtro aqui eu somente boto na carteira fundos imobiliários que estejam pagando acima de 5% de dividend yield anual. E esse, inclusive, é um bom filtro que você pode usar para selecionar os bons fundos imobiliários para botar na sua carteira. O próximo critério é o número de ativos e o número de inquilinos. Como assim? Suponhamos que você tenha gostado muito de um fundo imobiliário, mas ele só tem um galpão logístico, por exemplo,
e naquele galpão logístico tem só um inquilino. O risco desse fundo é muito maior pelo simples fato de que se aquele inquilino resolve trocar de localização, ir para um outro lugar, porque estrategicamente vai ser melhor para ele, ou porventura aquele inquilino passa por graves problemas financeiros ou até quebra, esse fundo imobiliário tende a ficar pelo menos um bom tempo sem auferir renda, ou seja, sem receber por aquilo ali. Logo, se você recebe exatamente proporcional ao valor dos aluguéis, dos rendimentos daquele fundo imobiliário, é isso que é distribuído para você como cotista, se isso acontece, você vai ficar ou com um rendimento extremamente prejudicado ou até sem ele por um tempo indeterminado. Não tem como saber quando aquele fundo vai conseguir um outro inquilino, talvez mesmo que consiga vai ser por um valor menor, então o risco de um monoativo e monoinquilino também é muito alto. Por isso, para os chamados fundos de tijolo, aqueles fundos que investem de fato em imóveis, em ativos físicos diretamente, o aconselhável aqui é que eles tenham pelo menos mais de um imóvel, mais de um inquilino para aumentar assim a sua segurança e você não correr um risco tão grande de uma queda tão brusca dos rendimentos pagos pelo fundo. Outro filtro que eu uso bastante é o filtro de gestora dos fundos imobiliários. Eu tenho algumas gestoras da minha confiança, até vou citar algumas aqui, anotei para não esquecer: Credit Suisse, BTG Pactual, Kinea, BRL Trust, Banco Fator, Rio Bravo e CM Capital. Mas é óbvio que aqui é uma escolha muito pessoal, então o meu conselho a você é que você estude um pouquinho as gestoras, o histórico delas, para ver se elas de fato são confiáveis e assim você acrescentar mais esse critério no seu filtro para escolher bons fundos imobiliários. Outro critério que eu uso para escolha de bons fundos imobiliários é a participação no índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, o que acaba aumentando a segurança muito pelo porte maior desses fundos imobiliários. E depois de fazer tudo isso, é ideal que você selecione os setores que você quer ter na sua carteira. E isso também é uma escolha muito pessoal, mas vamos supor que você queira ter fundos imobiliários de 4 setores na sua carteira. Isso faz parte da diversificação e é ideal, inclusive, que você não concentre a sua carteira tendo, por exemplo, 3 fundos imobiliários todos do mesmo setor. Se você quer ter um número reduzido de fundos imobiliários, o bom é aproveitar essa diversificação para ter pelo menos desses 3, um em cada setor. Assim você acaba também reduzindo os seus riscos. E a dica que eu dou aqui é, depois de chegar em todo esse filtro, selecione os 3 mais líquidos desses setores que você quer se expor. E o que é liquidez? Liquidez é quanto esses fundos negociam por dia, o volume de negociação. E se eu quero, por exemplo, ter fundos de galpão logístico na minha carteira, eu vou, depois de fazer todo esse filtro, selecionar os 3 fundos mais líquidos desse setor e que passam em todos esses critérios. E dentre esses 3, aí sim eu vou fazer uma pesquisa ali para saber quais são os inquilinos, qual a posição geográfica dos ativos desses fundos e ver no compilado dessas informações todas, desses números todos, qual deles mais me agrada. E é isso, usando todos esses critérios eu consigo chegar nos melhores fundos imobiliários por seleção de fundos imobiliários, sem precisar, por exemplo, ir visitar os fundos imobiliários, falar com os gestores, ter um contato tão próximo, porque talvez o seu caso, assim como o meu, seja de não ter tanto tempo para isso ou não querer gastar tanto tempo com essas análises. Então a gente faz uma seleção por critérios pré-estabelecidos que vão nos levar a bons fundos imobiliários certamente. E se além de interesse em investimentos em fundos imobiliários, você também tem interesse em investimentos em renda fixa, eu vou deixar aqui de presente para você um e-book que eu escrevi, que é o Guia Básico de Investimentos em Renda Fixa. Esse e-book custa R$ 9,90, mas eu vou deixar aqui o link para você baixar ele de graça como presente por você ter assistido esse vídeo até o final. E se você gosta desse conceito todo sobre montagem de carteira, entender melhor a escolha de ativos, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, criptoativos, devo ter ouro na carteira ou não, devo ter investimentos internacionais ou não, como analisar tudo isso, como montar uma carteira robusta, como rebalancear a carteira, tudo isso eu ensino com passo a passo básico desde o início, mostrando todo o racional da alocação de ativos e como montar uma carteira como um todo robusta e segura. E se você tem interesse em montar isso com mais autonomia, sem ficar dependendo da dica de outras pessoas, se você quer saber como fazer isso, que vai te levar com certeza às melhores escolhas para o longo prazo e vai te trazer sem dúvida nenhuma resultados acima da média, me manda aqui um direct no Instagram, que eu vou deixar aqui nos comentários, no comentário fixado, o seu e-mail falando que você tem interesse no curso Carteira do Milhão, que eu vou pedir para o time te colocar na lista que vai receber a oferta exclusiva para esse curso.
E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não está inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, se junte ao time A Ótica do Dinheiro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber sempre o nosso conteúdo aqui em primeira mão e não se esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.